Deus abençoe a você que está aí nos assistindo, aí na sua casa. Vamos estar aqui falando a palavra de Deus nesse momento. E eu gostaria que você nesse momento aí pegasse na sua casa um copo com água, que daqui a pouco nós vamos estar orando. Deus tem uma palavra para você que está doente. Eu gostaria de falar com todos que estão hoje sofrendo, você que está passando por um problema difícil, você que está passando por uma situação impossível de você dar a volta por cima. Eu gostaria de falar com você que está doente, você que precisa de uma libertação, você que precisa que Deus aí te ajude, te liberte, te restaura. Pode ter certeza que nesses minutos que nós vamos ficar aqui, a palavra de Deus com certeza vai te fortalecer e vai te inspirar e vai te dar direção para que você vença esse problema, porque a palavra de Deus ela veio para isso, para nos dar inspiração, direção, fortalecimento, para que nós venhamos ter fé, para que nós venhamos vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas. Não importa o problema que você esteja passando, não importa a luta ou a dificuldade que você esteja passando, pode ter certeza, Deus tem uma libertação para a sua vida, Deus tem uma mudança. Basta com que a gente creia nisso, basta com que a gente acredite nisso. Mas aí você pode estar até falando assim, mas do que você não está passando a situação que eu estou passando, Nem precisa, porque todos nós já passamos por várias adversidades, várias situações difíceis na nossa vida, Eu também me incluo nesse mundo, com certeza já passei muitos problemas, dificuldades, com certeza os problemas que você está passando, pode ter certeza, Deus pode mudar essa situação. Basta tão somente você crer e acreditar. Mas para que a mudança venha, você precisa ter fé e acreditar nas promessas de Deus. Porque nós temos visto aí o problema que todo mundo fala hoje, quando você liga a televisão, todo mundo fala aí do problema desse coronavírus, das doenças que estão assolando aí esse mundo. Mas uma das maiores doenças que tem assolado esse mundo e que tem matado milhões e centenas de pessoas, e ninguém dá muita noção para isso, ninguém acorda para isso, vamos dizer assim, é o pecado. O pecado, ele é a maior destruição da face da terra. Ele leva milhares e milhares todo dia para a sepultura. Mas são poucos que acordam para essa realidade, são poucas as pessoas que acordam para esse problema, que é o problema espiritual. Que o nosso problema espiritual é muito maior do que o nosso problema físico. E se você não vencê-lo espiritualmente, pode ter certeza que você fisicamente você vai ser derrotado. Então, se você crê na palavra de Deus, eu gostaria que se você tivesse uma Bíblia aí na sua casa, você pegasse ela nesse momento. Eu vou falar uma palavra que todo mundo já sabe, todo mundo conhece, que é Marcos 5, a respeito do endemoniado gadareno. Todo mundo já conhece, mas tem algo que eu queria mostrar para você que está aí na sua casa, você que está nos assistindo, amém? Para que você venha perceber como que é a ação de Deus e como Deus trabalha na nossa vida, para nos libertar, para nos salvar e nos restaurar. E a vida do endemoniado gadareno não foi diferente, porque ele tinha um problema praticamente insolúvel, se você fosse ver o problema dele, a situação dele. E naquela época, se Jesus não libertasse, ele morreria daquele jeito. Como mesmo Jesus falou assim, se não creres, morrereis em vosso pecado. Não tem como você sair. Mas naquele momento teve um dia, uma hora, um momento em que Jesus passou ali e aquele homem foi liberto, aquele homem foi curado, aquele homem foi restaurado. A mesma coisa eu te digo na sua vida hoje. Tem um momento, tem uma hora que esse problema que parece insolúvel, esse problema que tem tirado o seu sono, que tem impedido você de dormir à noite, uma hora ele vai acabar. Assim como acabou desse homem aqui, como diz nas escrituras, se você ler aí, e chegando ao outro lado do mar da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo,
o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. Por quê? Porque tendo sido muitas vezes presos em grilhões e correntes, estas foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Então esse homem tinha um problema de derrota, na verdade. Ele estava derrotado na vida sentimental, porque quem tinha um espírito daquele, um espírito imundo, morando no sepulcro, andando nu para cima e para baixo, as pessoas trancavam correntes, tentavam segurar ele. E quando o mal está na nossa vida, a gente vai mal em todos os sentidos. Todos os sentidos você vai mal, todos os sentidos. Financeiramente esse homem estava mal, sentimentalmente esse homem estava mal, espiritualmente então nem se fala, né? Na sociedade, com a família dele, pior ainda, ele estava mal. Então esse espírito imundo, ele tirou a vida dele, tirou ele da sociedade, afastou ele da sociedade, acabou com os sonhos dele, acabou com os projetos dele. Todos os sonhos dele foram de água abaixo, todos os projetos que ele tinha, com certeza foram de água abaixo. E esse espírito habitou naquele corpo, levando ao sofrimento, levando ao fracasso, à tristeza, à derrota, à angústia, à opressão, à depressão. Em outras palavras, ele estava totalmente derrotado. Era uma situação impossível de ser revertida. Era um problema, vamos dizer assim, totalmente insolúvel. Então, às vezes você tem um problema desse jeito. Você fala assim: pastor, eu estou tendo um problema que está impossível de eu resolver. É impossível de eu sair dessa. E olha que eu já tentei, olha que eu oro, mas até agora por que eu ainda não saí dessa? Por que ainda Jesus ainda não me libertou? Eu te digo uma coisa, e com toda certeza: se você permanecer orando, se você permanecer buscando, se você permanecer com fé, acreditando, vai chegar uma hora, vai chegar um momento que o seu problema acaba. Mas você precisa crer, você precisa crer. Assim como desse homem, chegou o dia, chegou a hora, chegou o momento que toda aquela cadeia, tudo aquilo que trazia uma legião de sofrimento na vida dele, em todas as áreas da vida dele, naquele momento acabou, naquele momento caiu por terra. E no próximo versículo, para a gente não tomar muito tempo de você que está aí nos assistindo, no versículo 5:15 diz assim: e foram ter com eles Jesus, e vieram o endemoniado, o que tivera legião, e sentando, vestindo, em perfeito juízo o temeram. Então esse homem que uma vez era, vamos dizer assim, perturbado, uma vida totalmente, se você olhasse para ele, totalmente derrotada, uma vida que, se a sociedade olha hoje, fala: não tem jeito, não tem saída, esse vai morrer desse jeito, esse vai morrer fracassado, esse vai morrer com esse demônio. Mas não, Jesus libertou ele de tal maneira, ele ficou tão liberto, que a Bíblia diz que ele ficou em perfeito juízo e agora vestido. E é isso que Deus quer fazer. Jesus Cristo veio para nos libertar, para nos salvar da opressão de Satanás. E se você crer, se você acreditar nisso e continuar perseverando, continuar buscando, continuar indo na igreja, continuar crendo, essa muralha que o diabo tem se levantado, ela vai cair, assim como caiu da vida desse homem. Assim como esse homem, um dia, eu acredito que ele jamais pensaria que um dia ele ia estar em perfeito juízo, e naquele dia, quando Jesus passou, o problema dele acabou. Então, se você continuar crendo e acreditando, pode ter certeza, não importa o seu problema, ele vai acabar. Mas então, o que eu tenho que fazer, pastor? Como diz aqui ele, olha o que ele diz: e os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e cercando acerca dos porcos. Então todo mundo começou a contar o que aconteceu na cidade, a contar o que houve com aquele endemoniado. E se você for ver bem,
O que Deus mais quer na sua vida hoje é que, uma vez você sendo liberto, uma vez Deus te libertando, você venha libertar também, porque essa é a vontade de Deus, esse é o querer de Deus. Deus quer mudar a nossa vida, não para você daqui a pouco falar: pastor, hoje eu estou liberto, estou bem, então agora eu vou pular o carnaval, agora eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não. A partir do momento que Jesus nos liberta, Jesus nos salva, tem um propósito nisso. Então, se você orar e dizer: Deus, se o Senhor me libertar, se o Senhor mudar a minha vida, eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou fazer o querer do Senhor, eu vou deixar as minhas vontades, eu vou deixar os meus desejos, eu vou deixar os meus quereres para fazer a vontade do Senhor. Pode ter certeza que tão depressa o Senhor virá e te libertará. Diz assim João 5, deixa eu abrir aqui a Bíblia, João 5, deixa eu ver aqui, João 5, 25, se você tem aí a Bíblia, pega ela aí. João 5, 25 diz assim, só para a gente terminar e finalizar aqui, porque agora é você crer, a partir daí é você crer e ser feliz. Se você crer, você vai ouvir 1 milhão de palavras. Se você não crer, você vai ouvir 1 milhão de palavras e nada vai mudar a sua história, porque a palavra de Deus é vida, é vida, é vida. Então, quando você crê e acredita, coloca a sua fé em prática, pode ter certeza, a vida vai chegar até você. Como diz aqui, em João 5, 25, diz assim, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, se a sua situação é de um morto, um caído, um prostrado, não sei o tamanho do seu problema, não sei o mal que está na sua vida, se você é um morto, a Bíblia diz que se você ouvir a palavra de Deus, os que ouvirem, a Bíblia diz assim, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, então é o momento, é esse, é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Isso quer dizer que vai ter pessoa que vai não dar a mínima, né? Então, Deus está falando aqui, que se você é um morto, uma pessoa que fala assim, pastor, eu não tenho nem vida, a minha vida acabou, eu tenho sido derrotado, humilhado, fracassado, em todos os sentidos da minha vida. Então creia nisso aqui, creia na palavra. Se você crê nela, ainda que você esteja morto, você viverá. E o endemoniado gadareno, ele estava morto, porque seus sonhos não tinha sonho, não tinha plano, não tinha projeto, não tinha nada, se você for ver bem. E às vezes essa é a sua vida. Você fala assim, pastor, nada do que eu faço dá certo, até o que é para dar certo tem dado errado. Eu não tenho vivido, eu não tenho gozado do bem dessa terra, eu tenho vivido uma vida de sofrimento, de tristeza, de dor e de fracasso e de angústia. Então pode ter certeza que se você ouvir a voz de Deus, ainda que você esteja morto, você viverá. Amém? Pega aí o seu copo com água, vamos orar agora com fé, e ao término dessa oração, você compartilha esse vídeo, compartilha esse live para que as pessoas possam estar assistindo. Feche os seus olhos aí. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos esse copo com água, e todo aquele que beber dessa água, seja ele liberto, seja ele livre, seja ele purificado, que ele receba a vida agora, lá na casa dele, aonde ele estiver, que ele receba a vida do Senhor. Então beba esse copo com água, tenha fé, creia na palavra de Deus, que pode ter certeza, a sua vida vai mudar, mas basta você crer. Se tão somente você crer, a situação vai mudar. Eu agradeço aí por você estar assistindo esse vídeo, e compartilhe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.